Senhores, lhes apresento Jocko Willink. Jocko Willink é o ex-comandante dos Navy SEALs, além de ser também podcaster e empresário. Seu pelotão foi condecorado na Guerra do Iraque pela performance e atitude em campo de combate. Ele também é autor de Extreme Ownership e Discipline Equals Freedom, e será um prazer apresentar suas ideias no meio de desenvolvimento pessoal masculino BR. Não existe hora ideal para começar. Comece agora. Essa é uma das frases marcantes do livro de Jocko Willink, que tenta nos advertir sobre a emergência de viver no presente para a realização. Geralmente, quando estamos imersos em teoria, tentamos buscar os diversos aspectos de uma mesma situação. Então nos entupimos de informações que na prática são de fato inúteis, ou só vão nos encher de ansiedade e aflições. Portanto, mais importante do que pensar, planejar, escrever, agendar e ler é agir. Você está no Espaço O Conselho, a visão masculina sobre entretenimento, cultura e desenvolvimento. É um prazer ter todos vocês aqui. E para que mais conteúdos como esse estejam presentes aqui no canal, curta, se inscreva, compartilhe essa ideia. Vamos conversar. Os dois primeiros pontos para tratarmos de Jocko Willink e a sua ideia de domínio da sua própria realidade são saber quem você pode controlar, e esse alguém é você mesmo, e saber o que você quer. É importante sabermos nossos objetivos de médio e de longo prazo para o nosso cérebro saber para onde ele está se movendo. Segundo Jocko, a nossa guerra é diária. Nós estamos sempre em confronto interno, em conflito interno da nossa vontade com a nossa capacidade de agir. Por isso ele entende que essa guerra não só é diária, mas também é eterna. Você pode vencer a batalha de hoje, mas a guerra só termina quando a sua vida também termina. Portanto, a batalha é constante. Seguindo a leitura de Jocko, é importante entender dois aspectos da nossa mente, que é a lógica e a emoção. E ao contrário do que muitos dizem, a emoção ela não é inútil, pelo contrário. A emoção é o que dá combustível para o nosso movimento no dia a dia. A questão é que quando a emoção começa a falhar, você deve utilizar a lógica, ou seja, a visão de longo prazo, para manter-se em movimento. Mas quando esse movimento começa a falhar só pela lógica, você usa a emoção como combustível. Então, para Jocko, lógica e emoção caminham juntos, são duas muletas que te mantêm no caminho até você conseguir andar sozinho, criando novos hábitos e conseguir agir sem precisar pensar tanto. Então, lógica e emoção são duas ferramentas que você utiliza. E aqui, o livro, entrega essas duas ferramentas para você movimentar o seu dia a dia. E aqui vamos para um outro ponto importante que ele chama de agressividade como um traço de caráter. É até estranho para muitos, entende a agressividade como algo negativo, mas para Jocko não. Para Jocko, a agressividade é um traço de poucos. Porque essa agressividade, quando lançada rumo a um objetivo, faz com que você seja impetuoso durante a guerra, aquela guerra interna que eu mencionei no início dessa revisão aqui. Então, quando você usa essa agressividade e coloca num objetivo, numa trilha, num caminho, você consegue prosperar gradualmente, inclusive ignorando mal-estares que você não ignoraria se não fosse uma pessoa tão agressiva e obstinada rumo ao seu objetivo. E aqui ele diz algo contraintuitivo que eu pretendo aprofundar futuramente no nosso espaço aqui. Não supere o medo do fracasso, mas tenha medo de fracassar. É uma espécie de reforço negativo. Aqui ele quer que você esteja sempre em mente que você pode falhar, mas que você não deseje o fracasso. Portanto, você não deve superar o medo de fracassar. Você deve sentir o fracasso. Fracassar faz parte. Você deve ficar realmente angustiado quando tem alguma falha. Até porque é essa falha que vai ser usada de combustível na sua emoção para você não querer retornar àquele estado ruim que você estava. Portanto, a falha é necessária para você girar o combustível da sua vontade e seguir em frente. Então, não supere o medo de falhar. Tenha medo de falhar. O medo é um combustível também, assim como o ódio, raiva, dor, paixão.
emoções fortes. E ainda nessa primeira parte mais teórica do livro, ele comenta que você deve focar nesse objetivo principal, e se você não tem esse objetivo de longo prazo, é bom que você defina um, para que você possa se movimentar, mas que você trabalhe todo o dia em prol desse objetivo principal. Até porque, se ele é o principal, ele possui um peso muito importante no seu futuro. Então, meia hora, ou 1 hora, ou 10 minutos que seja gastos num dia inteiro focado apenas nesse objetivo principal, vai fazer com que você esteja com uma sensação de progresso naquilo que importa. E isso é importante para a mente, porque você vai sentir que vai estar sendo recompensado por um esforço que está sendo gasto diariamente num mesmo ponto de chegada. E é por isso que eu reforço aqui que não há momento ideal. O momento ideal é sempre o agora. Não espere para que algum tipo de ciclo se feche na sua vida para você começar outro. Quando eu terminar minha faculdade, quando eu for despejado daquele emprego, ou quando eu terminar, enfim, o meu namoro, eu vou cuidar de mim. Ou quando o novo ano começar, eu vou começar a me testar, ou depois do carnaval, ou depois do meio do ano, não interessa. O momento ideal é agora. Até porque a dor do arrependimento, apesar de útil para te dar combustível, é algo que deve ser evitado. Pense comigo. Se você deixou de começar agora, daqui a alguns meses você vai estar pensando: se eu tivesse começado naquele momento, eu já estaria 3 meses adiantado do progresso que eu gostaria de ter hoje. Então, progrida, baseado no agora. Matricule-se agora na academia, inscreva-se agora naquele curso, comece agora a se exercitar na praça ou a correr diariamente. Não há momento ideal. Não espere chegar na segunda-feira, ou no começo do próximo mês, ou do próximo ano. Semana, enfim. Não existe atalho. Pare de tentar buscar truques se você sequer implementou o básico de forma constante, com constância. Muitas vezes buscamos algum tipo de fórmula ou caminho secreto para algo, o hack, o exercício que poucos fazem, mas você sequer fez os abdominais, as flexões e as barras, que eram o básico, com constância. Então não busque atalhos e hacks. Faça o que tem que ser feito no básico. Experimente. E se não funcionar para você, aí sim você pode pensar em inventar, fazer mais firulas ou caminhos não tão ortodoxos. Mas antes, invista naquilo que funciona e faça com constância. E é aí que entra num próximo tópico de Joko, nessa primeira parte mais teórica aqui. Motivação é um falso Deus. Não espere por motivação para fazer as coisas. Ela é importante, é aquele combustível da emoção, lembra? Mas sem a lógica, que é a disciplina, essa motivação é uma emoção, é um sentimento, e como todo sentimento, ele é volúvel. Vai desgastar-se com o tempo, tem um prazo de validade. Por isso que lógica e emoção são duas muletas para movimentar a sua mente rumo ao seu objetivo. Só há derrota na desistência. Falhar faz parte. Você falha para recomeçar. Na verdade, toda falha é uma oportunidade para reavaliar-se e continuar. Então você realmente só perde se você desiste. É como a lógica do guerreiro em campo de combate. Enquanto ele ainda está de pé, está havendo combate. Apenas quando ele desiste é que ele realmente morre. E por isso, então, temos o título do nosso vídeo, que é o título desse livro. Disciplina é igual a liberdade. Muitos confundem a ideia de disciplina como algo que te enjaula, que te segura. Mas, na verdade, a disciplina é a forma que você domina as suas emoções para extravasá-las quando você quiser, da maneira que você quiser e no momento em que você quiser. Então, disciplina é liberdade porque você não está mais refém dos seus instintos. Se eu digo para você numa analogia e pergunto, um corcel correndo em uma colina, ele é livre? Você vai pensar de forma automática, sim, ele é livre. Ele está correndo, não tem nada o impedindo. Mas esse correr faz parte do instinto dele. Significa que ele está correndo para onde? Ele está gastando energia para quê? Então a disciplina é você enquadrar essas emoções, essas inclinações para algo. Ou saber quando gastar essa energia. Então, nessa mesma analogia do cavalo, é como se o cavalo indomado fosse os nossos instintos,
uma estrada que direciona mais ou menos para onde o cavalo deve seguir, um ponto de foco e o cavalheiro que o monta e o guia com os arreios, a disciplina. Essa analogia à parte que eu adicionei é um exercício de psicologia para entendermos o id, o ego e o superego, sendo o id, esses instintos, o cavalo, sem qualquer rota, a estrada, o ego e o cavaleiro, montado e com os arreios na mão, guiando o cavalo e acelerando ou retraindo ele, o superego. Formas de domarmos esses instintos. E aqui cabe perfeitamente no exemplo de Joko. E concluindo a primeira parte do nosso vídeo, nós não somos derrotados em grandes batalhas. Esquece a idealização de que você é derrotado em grandes conflitos épicos. Você é derrotado em pequenas lutas diárias que vão minando a sua energia ao longo do tempo. E quando você chega nessa batalha final, você já está desgastado, já está fraco, não consegue se levantar. Mas você mal identificou as pequenas lutas, as mini lutas que você perdeu. Então, foque nas pequenas vitórias, porque é ela que vai justificar a sua grande vitória no final. Então, indo para a segunda parte do livro de Joko, sobre ações, atitudes práticas no dia a dia para se tornar, para melhorar como indivíduo. Acorde cedo. Joko coloca uma meta aqui ousada. Ele sugere que você acorde entre 4h30 e 5 da manhã. Porque como muito do trabalho dele é focado em exercícios físicos, a ideia é que se você acha que não tem tempo para se exercitar, significa que você deve abrir tempo numa escala do seu dia que é aquela que possui menos demandas. Por isso que exercitar-se de manhã é o melhor horário. Você não tem telefone te chamando, alarmes, enfim, demandas sociais. É apenas você e o antes do sol nascer e a sua vontade de praticar aquela atividade. Então, se você não acha que tem tempo, para Joko você tem. Acorde mais cedo. Se acorda muito cedo, acorde meia hora ainda mais cedo. Mas faça. Para Joko é importante que você comece o dia se exercitando porque você tem a sensação de que conseguiu iniciar o seu dia cumprindo uma tarefa. E isso melhora a sua estima, porque você já começou bem o seu dia, com uma tarefa importante riscada do seu caderno. Isso significa que para ele, disciplina gera disciplina. Você engata uma tarefa na outra, porque você começou uma tarefa bem, concluiu, sente-se motivado e então vai fazendo a sua lista de tarefas em loop, porque você começou o seu dia no auge. E aqui uma dica de Joko para que você consiga levantar e não ficar refém da preguiça. Primeiro você tem que planejar o dia seguinte no dia anterior. Então, antes de dormir, ao invés de apagar simplesmente, pegue um caderno de notas, um aplicativo de listas e liste as tarefas que você precisa fazer no dia seguinte, porque você já vai acordar com um objetivo em mente, ou melhor, com uma lista de objetivos em mente. E outra, se quer acordar cedo, durma cedo. Sei que pode ser bastante coisa, então espero que esteja anotando e estudando conosco. E formas práticas então de otimizar ainda mais o seu sono. Primeiro, fique cansado. Tenha uma rotina na qual você tenha tarefas a ponto de você chegar no final do seu dia e esteja realmente cansado, para que você não precise forçar o seu sono. Para isso, você precisa ocupar o seu dia organizando a sua agenda. O que eu preciso fazer de imprescindível? Comece por aí. E a partir disso, coloque nesses intervalos entre as grandes coisas tarefas menores, mas que são necessárias, coisas do cotidiano mesmo. Segundo, desligue o seu computador à noite. Exatamente, a luz azul atrapalha o nosso sono, né? Então, se você vai dormir 10h30, desligue o seu computador às 10 horas ou 9h50, para que seus olhos e seus sentidos se acostumem com a luz baixa, para que ele entenda que é noite, já que a luz artificial nos engana, portanto, nos deixando acordado em demasia. Terceiro, leia. Ler à noite ajuda você a pegar no sono. Eu mesmo uso um Kindle, um e-reader. Eu vou deixar até na descrição, caso alguém queira testar ou ver se é para você o uso desse hábito. Mas se não, ligue uma luz fraca, pegue um livro, o importante é ler. Ler nessa hora vai fazer com que a sua mente trabalhe e você acabe acostumando com a ideia de descansar. Além, claro, do que eu já disse, acordar cedo. E para acordar cedo,
Durma cedo e não quebre o ciclo. Mantenha essa constância. Você pode ter resistência nos primeiros dias, mas se você começar a fazer isso no curto prazo, você vai começar a acostumar. O seu corpo acostuma-se a novas rotinas. Não subestime o poder do seu corpo, o seu cérebro de acostumar a uma rotina nova. Mas para isso, vai ter que ter um trauma. Nos 2 primeiros dias ou 3, você vai sentir dificuldade. Mas se esse é o seu objetivo mesmo, de enquadrar e ganhar disciplina, você vai suportar isso, que eu sei. Outra dica aqui de Joko: aplique as sonecas de maneira inteligente no seu dia a dia. É natural que quem acorde muito cedo, no meio do dia, fique cansado, sinta que a energia está indo embora. Depois do primeiro 7 da manhã, você chegue em 1 ou 2 da tarde e comece a ficar fraco. Mas a ideia aqui de Joko é você usar pequenos cochilos de 5 a 8 minutos ou até mesmo 10 minutos para recobrar a sua energia. O nosso cérebro, ele funciona à base de ciclos de sono. Por isso que muitas pessoas que dormem muito pouco ou dormem demais acordam muito cansadas. Às vezes você pensa, caramba, eu dormi 12 horas e estou cansado. É porque você descansou em demasia e o seu cérebro entrou em um outro ciclo de sono. Então é como se você tivesse acordado na metade de um novo sono. A ideia de Joko aqui, então, é você usar esses drops de descanso. Sabe aqueles 5 minutos que você dorme logo após você botar o despertador na soneca, mas que te revigoram e você acorda bem melhor e mais descansado? Então, a ideia é você usar isso, só que no meio do seu dia. Então, depois do almoço, se sobrar aí uns 15 minutos antes de você voltar e acabar o teu expediente, vá para um canto da sua sala ou do seu emprego e descanse. Durma realmente 8 minutos. Aquilo vai fazer com que você ganhe uma nova bateria para continuar o seu dia. Use esse tópico da soneca como hiperlink. Pesquise mais sobre essas sonecas pequenas, né? Há materiais aprofundando um pouco mais sobre isso. E bem, voltando aqui agora para que você mantenha-se dentro da sua trilha rumo ao seu objetivo. Registre os seus progressos. Não deixe seus progressos escaparem como areia sendo varrida pela água da praia, sabe? Realmente escreva, façam relatórios. Você já não deve fazer isso para o seu trabalho, faculdade ou estudos? Faça isso em relação à sua vida e objetivos. Aí adapte a forma que você mais se adequa, seja em forma de gráfico, ou em forma de diário, ou em forma de tópicos. Eu já disse aqui no projeto Conselho a importância de ter um diário. Então, aplique um pouco disso na sua rotina. Veja onde você está falhando e errando e anote isso, para que você possa se revisitar e saber em quem você pode aprimorar ou de repente até mesmo reduzir o ritmo ou ampliar o ritmo. Isso funciona melhor com exercícios. Lembra daquelas fichas de treino de academia? Você sente que está ficando mais leve os pesos, então você usa a mesma série, mas agora aumentando a carga. Por que não usar isso em outros aspectos da sua vida? Se eu li 5 páginas por dia e eu não estou cansando tanto, por que não ler 8 ou 10? E assim por diante. Essa parte prática do livro aqui, Joko incentiva você a praticar uma arte marcial. Qualquer uma, mas aqui ele tem uma lista de preferidas. A primeira delas, por incrível que pareça, é o jiu-jitsu brasileiro. Ele inclusive é faixa preta nessa arte, tem uma escola e ensina inclusive. Mas aqui ele sugere outras também, como Muay Thai, Krav Maga e boxe. Ótimas artes marciais, né? Que misturam dinâmica e reflexos apurados. E tão importante como dormir bem, exercitar-se, é comer bem. E aqui Joko ele é um pouco radical nesse sentido. Ele sugere, e é porque ele pratica isso, que você adote a dieta paleolítica, que é basicamente onde você corta carboidratos e açúcares e você substitui por carne bovina, carne de aves como frango, raízes, ovos, peixes, frutas e também alguns laticínios como queijo, leite e tudo mais. E aqui ele quer que você evite as leguminosas, batatas, óleos processados. Eu sei, parece radical, mas bem, ele entende que se você comer comidas com muito carboidrato ou açúcar, isso vai deixar a guarda do seu organismo e sistema imunológico muito baixa. Pesquise, além das táticas de sono rápido, as táticas também de dieta paleolítica e vê aquilo que se adequa melhor à sua rotina. E aqui, para encerrar esse tópico, ele também incentiva para, além da dieta paleolítica, que como tática alimentícia você use jejuns. Ele diz que pelo menos uma vez ao mês ele faz um jejum de 72 horas, mas geralmente os jejuns mais comuns são de 24 horas. Enfim,
Aí você pode utilizar também esse mesmo termo de jejum para pesquisar um pouco mais e adotar aquele que mais é referente ao seu biotipo, ou à sua escala de alimentos, ou à tua dieta calórica. Então, gostou desse conteúdo de desenvolvimento pessoal raiz? Se inscreva no nosso espaço para que eu me entusiasme cada vez mais em trazer conteúdos como esse, né? Livros que infelizmente não chegaram no mercado brasileiro, mas que são muito bem-vindos dentro da ideia de desenvolvimento pessoal masculino, certo? Diogo é uma grande inspiração. E dependendo do número de likes e de compartilhamento, certamente eu trarei outros autores focados nesse tipo de desenvolvimento. E para aqueles que não são, considerem ser assinantes do Espaço do Conselho. Temos uma live só de hábitos importantes para implementarmos no nosso dia a dia, né? Uma live de quase 2 horas de conteúdo nesse mesmo sentido. Serão muito bem-vindos lá no nosso grupo e no nosso conteúdo exclusivo. Eu sou Ricardo Tomé, falando e escrevendo pelo Conselho. Até mais, senhores. Não basta ver esse vídeo, ler esse livro, planejar, agendar, se você não estiver, no fim das contas, fazendo. Então, faça.